De Paulo aos Romanos, no capítulo 6. A lembrança de um pensamento que eu creio que o Senhor quer que a gente considere essa manhã. Capítulo 6 de Romanos, versículo 5. Eu te costo para você mesmo. Romanos 6,5 diz: porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. A frase é essa: fomos unidos com Ele. Fomos unidos com Ele. Observe, os irmãos, que o ser aqui não tem o significado de hipótese, né? Será que? Não, aqui o ser significa como nós, não é isso? Pelo fato de termos sido unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. O próprio texto deixa isso claro, não é uma hipótese. Ah, caso a gente tenha, não, é um fato, né? Irmãos, a mesa sempre nos fala de uma série de coisas, né? E essa manhã eu queria chamar a atenção para o fato de que fomos unidos com Cristo. Esse é o plano de Deus, sermos unidos com Cristo. E esse texto em particular diz que se fomos unidos com Ele na sua morte, e esse testemunho que damos quando batizamos, né? Certamente o seremos na ressurreição. Também um testemunho que damos no batismo. Se o Senhor foi glorificado, nós também seremos glorificados, porque fomos unidos com Ele. Não porque nós tenhamos alguma coisa própria que nos confira glória, mas tendo sido unido com eles, o que acontece com o Senhor, acontece conosco, né? No tempo de Deus. Hein? Então, lembra dessa frase. Fomos unidos com Ele. Medite nela. Pense em tudo que isso significa, as implicações disso, né? Eu trouxe aqui uma definição, eu olhei na versão corrigida, na corrigida parece que fomos plantados com Ele, né? Aí eu fui consultar um estudioso do grego, o Vincent, e ele diz o seguinte, me pareceu muito, muito pertinente. Espera só um pouquinho, ok? Tendo nos tornado unidos. Vou esperar o pessoal se acomodar. Tendo nos tornado unidos, tendo crescidos juntos, uma união íntima e progressiva. Coalescência. Olha que palavra interessante, coalescência. Quem sabe o que é coalescência? As duas gotinhas, né? Você põe uma gotinha do lado da outra, na hora que elas encostam, elas coalescem. Uma se junta à outra, você já não consegue dizer quem é quem. Isso é coalescência, olha que palavra bonita. Não são duas gotinhas juntas. São duas gotinhas que coalesceram, né? Se uniram nesse nível, né? E aí ele faz uma observação. Note a mistura de metáforas. Caminhar e crescer, né? Então isso tudo está dentro dessa palavra. Fomos unidos com Ele.
Então, disse que eram dois versículos, esse é o primeiro, o segundo está em João, no capítulo 14. João, no capítulo 14, versículo 20. Esse aqui é o último discurso do Senhor aos seus discípulos, poucas horas antes dele se dar por nós na cruz. 14, 20 diz: naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. A coalescência ali. Eu, olha só, essa segunda parte. Vós em mim, eu em vós. Né? Como é que nós podemos estar no Senhor? Essa palavra esse momento também nos remete a essa realidade. Fomos batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Somos parte do corpo de Cristo. Né? Somos parte de Cristo. Eu acho que às vezes a gente pensa assim que fazer parte do corpo de Cristo, a gente iguala isso a pertencer a um grupo, né? Pertencer a uma religião, uma seita, sei lá, que cada um pensa, né? Mas não é isso, é muito mais do que isso. Somos parte dele, né? Da mesma forma com que o Espírito Santo preparou um corpo físico para ele no ventre de Maria, aquilo foi um milagre, porque não tem intervenção humana ali, né? Teve sim a disposição de Maria, mas a ação foi toda de Deus. Da mesma forma, o Espírito Santo preparou um corpo espiritual para o Senhor no dia de Pentecostes. Mais uma vez, intervenção de Deus. Só Deus pode fazer, mas formou esse corpo. E todos os que foram batizados, né, no Espírito Santo foram batizados para dentro desse corpo e somos membros um do outro. E esse pão nos fala disso. Né? Embora sendo muitos, somos apenas um pão, nos diz Paulo em Coríntios. Então, quando nós olhamos para esse pão, lembramos que somos um entre nós e com o Senhor. Fomos unidos com Ele. E o texto aqui diz: vós em mim e eu em vós. Por meio do Espírito Santo que nos foi dado, ele habita em nós. E ele não é simplesmente alguém que está em nós. Isso é verdade. Mas é muito mais do que isso. O Novo Testamento tem uma expressão que diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Ele é a nossa vida. Ele é aquilo que nos faz ser o que somos diante de Deus. Ele é quem nos energiza, aquilo que nos move. Ele é a nossa vida. Né? Então, é muito mais do que um hóspede, né, que habita no nosso espírito. Ele é a nossa vida. E quando nós tomamos os alimentos, isso é verdade para qualquer alimento que a gente come. Né? Você come um alimento, daqui a pouco o sistema digestivo se encarrega de fazer aquilo ser parte de você, né? Porque vai digerir, né? Aquilo vai passar para a corrente sanguínea, passa para o corpo. É a nossa vida física, vem dali, né? Vem dos alimentos. Da mesma forma, quando nós tomamos e tocamos esses elementos tão significativos, nos lembram de que o Senhor é a nossa vida. Ele passa a fazer parte da nossa constituição mais interna, mais profunda. Por quê? Porque fomos unidos com Ele. É muito mais do que estar junto, é coalescer. Irmãos, mistério é um dos mistérios mais preciosos do Novo Testamento. O plano de Deus não foi simplesmente nos colar ao Senhor, mas nos fazer nascer nele. Aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas antigas já passaram, as que se fizeram novas. Né? É a vida dele em nós. Então, a nossa experiência, quando tomarmos esses elementos, lembramos que fomos unidos ao Senhor na sua morte, na sua ressurreição, e assim o seremos também na sua glorificação. Por isso, ele foi adiante de nós. O que aconteceu com o Senhor acontecerá conosco. Por quê? Porque fomos unidos com Ele. Não precisa olhar para si nessa hora. Né?
É por isso que nós podemos ter certeza de todas essas coisas, porque depende só dele e do fato da gente ter sido coalescido com ele. Então, não são duas gotinhas, é uma coisa que, né, espiritualmente somos um no Senhor. É um grande mistério. Por isso que nós lembramos que nós não somos de nós mesmos, mas não nos pertencemos, fomos redimidos. Alguém pagou alto preço, né, para que isso fosse possível. Né? E são alguns dos pensamentos que estão representados aqui nesse momento, pelo qual nós somos gratos ao Senhor. Então, nós vamos partir o pão. Enquanto partimos o pão e distribuímos os elementos, né, todos devem se manifestar ao Senhor com palavras de gratidão, palavras curtas, para que todos tenham essa oportunidade. Vamos aguardar uns pelos outros, tomaremos os elementos juntos quando já tiver sido distribuído. E até lá, por favor, não peçam nenhum cântico, né? Vamos deixar as irmãs também, né, participarem com calma. E depois que tivermos participado, então, voltaremos às manifestações de cânticos e orações. Né? Amém. Pai, nós somos gratos a Ti, porque pela Tua intervenção nós fomos unidos a um maravilhoso Salvador. Grande é a nossa esperança, grande é a nossa alegria, a nossa gratidão. Obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado por esses elementos, abençoa-os, santifica-os, Senhor, e que Tua vida realmente possa permear, né, infundir cada um de nós para a glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus, o nosso bendito Senhor. Me incomoda, viu, gente? Mas eu nem vinha hoje, irmãos, porque a gente estava tão cansada, sabe? Assim, mesmo a gente estando muito sustentada pelo Senhor, a gente sentia isso. Mas foi tanto milagre que eu falei, não, eu tenho que ir. Não posso deixar de ir, nem de dar um testemunho. Eu sempre gostei muito de testemunho. E eu me converti numa igreja me converti na igreja, mas eu me batizei na Congregação Cristã no Brasil. E eles dão muita importância aos testemunhos, porque o Senhor que me levou a Cristo, ele era um senhor que morava numa fazenda, a gente não sabia ler, mas que homem cheio de Deus, que coisa maravilhosa. Eu mudei para Goiânia, ele morava em Hidrolândia, e vocês não devem nunca ter ouvido falar, porque a cidade é um quadrado assim, ó. E eu mudei para lá para ficar perto dele, né? Então, uma coisa que eu trouxe lá da congregação, assim, eu sempre achei muito importante o testemunho, porque é uma experiência vivida que testifica do Senhor na vida da gente, e é muito precioso a gente ter uma experiência assim. Então, quem já teve pais, né, aqui tem muita gente com pais idosos, já foram para o hospital e fica um tempão internado e volta para casa, e é sempre uma luta, né? E lá foi muito interessante porque a gente chegou a pensar que a mamãe não ia sobreviver depois que ela foi internada. Chegamos aí no cemitério, lá para organizar as coisas, né? E, e no meio de. Nossa, gente, é muita coisa. Se o Senhor não tivesse conosco, eu não aguentaria. Porque é convênio, é home care, é enfermeiro, como é que fala? Uma burocracia, fala com fulano, serviço terceirizado, blá, blá, blá. Eu falei, Senhor, eu não dou conta, mas eu sei que o Senhor dá. Isso aí não é nada para o Senhor, e eu vou ficar em paz aqui e vou ficar com a mamãe. E a coisa mais interessante que aconteceu, a doença dela é uma doença que ela tem momentos de lucidez, cada dia eles ficam menores, às vezes dura um minuto. E o outro resto do tempo, ela passa vendo coisas, tendo delírios, e quanto mais a doença avança, e a da mamãe está bem avançada, pioram esses delírios, né? Perde, não sabe nem dizer se está com fome, se está com dor, aonde que dói, nada. A gente tem que ficar igual mãe com criança, pelo chorinho, sabendo o que que o neném tem, sabe? Tem uma bonequinha, que é a filhinha dela. Enfim, no último dia, ela estava gemendo muito, antes dela ter alta, ela estava gemendo muito, estava assim, chorando, chamando a mãe dela, e aquilo me arrebentou. E eu comecei a chorar também, e falei com o Senhor, sabe? Falei, Senhor,
se existe alguma dúvida na conversão da mamãe, se ela não recebeu o Senhor naquele dia que a Inara falou com ela, né, a Inara, assim, ela estava bem lúcida ainda, né? Tem uns 2 anos, isso eu creio. Ela deu alguns sinais, um dia a gente saindo com ela, um tempo atrás, ela olhou assim para as árvores, ela sempre gostou muito da natureza, que nem eu, nas flores. Ela falou, que beleza, né? E falou assim, é, todo mundo é pecador. Aí eu olhei para a Sandra assim, é difícil, né, gente? A pessoa se reconhecer pecadora, né? Então eu falei, opa, esse já é um sinal que ela viu alguma coisa significativa, né, nessa. E depois ela foi, assim, alguns momentos dela de lucidez, a gente estava conversando com ela quando meu irmão não estava nem a Solange, porque é incrível como o povo que não conhece o Senhor, os ímpios, eles repelem até o nome de Jesus. É uma coisa impressionante, cria uma antipatia. Eu e meu irmão sempre fomos assim. Ultimamente eu estou vendo ele 1 milhão de anos-luz de mim, coisa que ele nunca foi, sabe? Porque eu mandei carta, porque eu falo do Senhor, eu mando música, e se ele ficar com raiva, pode ficar. Eu não vou deixar de falar do Senhor, porque ele vai ficar com raiva de mim. Eu sinto muito. Uma hora a palavra vai chegar, ela é viva e eficaz e vai entrar no coração dele. Eu tenho essa fé, né? E me perdi aqui, o que é que eu ia falar? Ah, é. E a gente sempre via um testemunho, né, Sandra? Mamãe, ela sempre falava assim, mamãe, quando você ficar apertada, com dor, com medo, alguma coisa vier aqui te perturbar, chama Jesus. Fala, Senhor, fica aqui comigo. Ela falava, mas eu faço isso. Não, o que é que ela falou? Estava com ela, sabe? Então, minha avó era muito católica, a mãe dela e tal, daquelas católicas praticantes, tudo. Então, a gente fica, às vezes, sem saber, né? Mas nessa hora que ela estava lá com muita dor, que ela estava chorando, chamando a vovó e tal, eu falei para o Senhor, se tivesse alguma dúvida quanto à conversão dela, se eu levasse ela, que a gente não estava aguentando mais ela sofrendo daquele jeito. A gente já está toda roxa, toda picada, não acha veia, fura aqui, fura lá. Mas é um tormento, no fim eu e Sandra não estava aguentando ficar perto dela, sabe? Na hora que esse pessoal chegava e vai no pé, e vai... Nossa, é terrível, terrível. Mas se ela não tivesse convertido ainda, se tivesse alguma dúvida nessa situação, que ele operasse para ela continuar vivendo. Foi um dia, né, Sandra? Depois, um dia, ela teve alta, gente. Ela dormiu 24 horas sem comer e sem beber nada. Acordou lá no Claro, porque o médico falou que se ela ficasse lá, ela podia pegar uma infecção hospitalar e a coisa ia complicar direito, né? E chegou no Claro, passou para a maca, para a cama hospitalar, e abriu o olho e falou assim, eu estou com fome. Gente, ela não está aceitando nada. Você chega com a colher, ela bate a mão, tem hora que ela fica tão brava, sabe? Bate na gente. Gente, até cantiga de ninar, eu cantei para ela. Sabe, assim, eu virei a mãe, ela virou a filha. Então, mas faz, faz parte. E ela está lá, a enfermeira mandou uma foto dela, né? Com a neném, com a filhinha dela lá. Aí é isso, e a gente ficou muito agradecida, porque depois, quando eu deitei esse na cama, eu falei, gente, era 1 milhão de problemas. Primeiro dia que a gente chegou no hospital, se existe inferno na Terra, era lá. Gente, tinha umas 500 mil pessoas naquele pronto-socorro. Mas uma confusão de gente, nossa, e leva para cá, e leva para lá, e espera o médico, aí espera, tira a ficha, não tira a ficha. No fim, eu rodo as baianas. Nessa hora, eu não aguento. Esperando para ver uma senhora de 94 anos, com, desmaiada numa cadeira, com um problema seríssimo de sódio excessivo no sangue, uma coisa que podia levar ela à morte em 1 hora, 2. Não, se ela tem que esperar na frente, não vou esperar, não. Aí já fui lá dentro, chamei o cara, falei, não, eu não vou esperar, não. Aí a mulher falou assim, minha mãe tem 94 anos, dá licença, se tiver alguém mais velho do que ela aqui, aí pode entrar na frente, mas menos não.
Entrei no quartinho, aí ela chamou a mamãe, sabe? E já estava. Aí a coisa andou um pouco. Mas isso era 3 horas da tarde, a gente ficou até 2h30 da manhã no pronto-socorro, gente. Gente escutando música, falando com o vizinho, aquela. O inferno, a gente querendo sossego, passa cansada, exausta, né? Esperando um diagnóstico, 3 horas para tirar um sangue. Eu falei, gente, não tem noção disso aqui no hospital, não? Enfim, 3h30 da manhã nós conseguimos ir para o quarto. E aí nós ficamos acordados até, sei lá quantas horas, né? Até que as cuidadoras, foi outro milagre. Gente, uma faltava, ligava para a amiga dela podia ir aquela noite. Aí de manhã ela ligava para uma outra amiga, a amiga podia. Mas você sabe o que a gente falava assim, meu Deus, nossa, eu lembrava daquele versículo, eu te esforço, mas eu te ajudo. E foi isso que ele fez com a gente. Esforçou a gente e ajudou a gente em cada passo. Não foi fácil, mas a gente tinha certeza que a mão dele estava lá, porque tudo parecia, tudo acontecia, era incrível, sabe? Foi impressionante. Coisa resolvida em 10 minutos, que demora 4 dias para resolver. Não, é a mão de Deus, gente, como que é, né? Mas é isso, era só para realmente dizer que nós temos um Deus, gente, maravilhoso, que não nos larga nunca. Às vezes você está ali naquela depressão, angustiada, mas Ele está lá com a gente, né? Eu quero compartilhar com os irmãos, é um pequeno sentimento, mas eu não quero negligenciar. Vamos abrir lá em 1 Reis 20. Primeiros Reis 20. De 1 a 4. Antes de eu começar a ler, eu quero tentar lembrar ou trazer à memória dos irmãos um sentimento que eu ouvi lá na rua, não é na rua Pomblagina, quando nós reunimos de casa em casa, mas foi lá na floresta, quando nós ouvimos ou citamos algum sentimento de algum irmão na história da igreja, você cita o nome. Quando alguma coisa te marca nos tempos modernos, e se o irmão está presente, você omite o nome do santo e só fala aquilo que você ouviu e sentiu que era do Espírito. O irmão compartilhou naquele dia e ele disse um sentimento, uma nota que estava bem patente no coração dele e aquilo me marcou tão profundamente porque o irmão disse o seguinte: irmãos, o Espírito Santo está dentro de cada um de nós. Você agora é o santuário. Ele se move em você e através de você. Mais ou menos foi isso que o irmão disse. Mas ele disse uma coisa que foi muito importante porque me tocou profundamente. Ele disse: quão responsáveis nós somos por sermos os guardiões do Espírito Santo hoje. Aonde você for, com quem você se unir, ou o que você fizer, você está levando junto com você o Espírito Santo. Irmão, quão séria para mim foi essa palavra. Quão sério é esse sentimento hoje para cada um de nós. Eu fico muito assustado porque nessa era moderna, a igreja parece que ela está
caminhando numa corda extremamente vulnerável. Se ela tirar os olhos do alvo, ela pode cair. E esse sentimento é um sentimento que envolve todos nós, toda a igreja. E esse corpo é o corpo místico. Não tem como nós fugirmos dessa realidade. Não tem. Mas aqui, nesse escrito de Reis, o Espírito Santo deixou registrado um sentimento histórico, mas ele está aqui. E ele diz assim: ora, Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército, acompanhado por 32 reis com seus cavalos e carros, subiu, cercou Samaria e pelejou contra ela. Enviou mensageiros à cidade a Acabe, rei de Israel, a dizer-lhe: assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus. Os mais fortes dentre as tuas mulheres e teus filhos são meus. Respondeu o rei de Israel: conforme a tua palavra, ó rei meu senhor, eu sou teu e tudo quanto tenho. É como se ele dissesse: e tudo quanto tem é teu. Veja bem, irmãos, se nós olharmos a história realmente da igreja ou a história da criação do homem, nós percebemos nos registros sagrados que Adão, ele é chamado filho de Deus. Nós partimos de Adão e Eva. Mas ali, Adão é registrado que ele é um filho de Deus. Na história da nossa perpétua progressão de vidas humanas, nós sabemos que nós somos descendentes de Adão. A nossa história está ligada a ele. Mas desde a queda, ele perdeu essa posição de filho. E ele passou, então, a caminhar como uma alma vivente. Ele perdeu aquela conotação espiritual que Deus tinha soprado sobre ele. O seu espírito morreu. Perdeu a percepção. Naquele livro do ótimo amigo, nosso irmão, no primeiro volume do Homem Espiritual, eu custei a entender e a compreender por que na história primitiva esse homem vivia tantos anos. E naquele livro eu cheguei a compreender. Ele disse que esse homem era de uma plenitude tão intensa, tão plena de revelação e de luz, que a morte entrou no seu espírito. E à medida que essa morte ela foi entranhando naquele homem, foi chegando à sua alma e foi reduzindo os seus anos, até que chegou ao corpo. Então, eles começaram realmente a morrer. Nesse livro, o primeiro livro do Homem Espiritual, escrito pelo nosso irmão, que eu achei naquela época que li muito pesado, porque ele é muito erudito, muito cheio de conhecimento. E aquele livro ele me cansou muito. O segundo volume que eu li depois foi o que mais me trouxe refrigério à alma. Eu também acho que naquela época eu não estava muito preparado para ler esse livro. Mas foi muito bom ter lido, porque eu cheguei a essa conclusão. Por que eu estou tocando nesse assunto, irmãos? É porque a criação e a instituição da igreja é o caminho que Deus estabeleceu para trazer de novo à plenitude dos tempos o propósito para esse Adão, primeiro Adão que foi criado. Agora, quando nós lemos lá em Hebreus 9, o nosso irmão hoje trouxe uma visão tão plena de significado, né?
E eu fico muito grato ao Senhor, porque esse sentimento que o Espírito Santo traz a cada um de nós, a cada semana, é tão grandioso. Veja bem, irmãos, essa associação, essa aglutinação, quando nós olhamos, não sei se todos os irmãos percebem, tem uma coisa que o nosso irmão Christian Shea, ele disse uma vez e que entrou também no meu espírito, foi esse sentimento que ele disse, que muito do que ele falava, eu não sei se os irmãos, quando iam ouvir, entendiam ou compreendiam, ou assimilavam como eu assimilava, mas ele disse uma vez, olha, irmãos, muitas vezes nós achamos que o que traz a sustentação à igreja são as conferências, são essas as palavras tão grandiosas que nós, às vezes, recebemos nas conferências. Mas ele disse, não, irmãos. Não são essas palavras que dão a manutenção ao corpo de Cristo. Quem traz a manutenção ao corpo de Cristo, a manutenção, o nosso desejo de nós estarmos mais aos pés do Senhor. Ele diz, são as reuniões locais. São as reuniões onde nós nos encontramos semanalmente. Esse espaço de conferências anuais são parênteses que o Senhor abre para que nós possamos ter uma concretização ou uma plenitude daquilo que ele tem feito diariamente. Mas veja bem, irmãos, se não é isso mesmo, se não é semanalmente que nós somos tirados do nosso tédio, das nossas angústias, dos nossos medos, dos nossos fracassos, dos nossos desânimos. Veja bem, se não são nessas reuniões semanais que o Senhor vem e traz o seu bálsamo, e nos lava, e nos purifica, e nos estimula a seguirmos em frente. Muitas vezes, nós achamos que nós estamos tão plenos de nós mesmos, tão cheios de soberba, e achamos que nós podemos. Mas, irmãos, nós não podemos. Quantas vezes nós entendemos ou queremos entender de que nós não precisamos? Precisamos, irmãos. É nessas reuniões semanais, quando às vezes eu não venho, eu me sinto um fracassado. Às vezes eu fico, mas, Senhor, eu poderia ter ido. Eu tenho medo, às vezes eu fico, Senhor, eu poderia ter ido estar com os irmãos. Eu me sinto enfraquecido, é como se alguma coisa fosse tirada de mim. E esse sentimento, irmãos, é um sentimento tão pleno de vida que isso nos estimula a prosseguir. Aqui em Hebreus 9:14, nós vamos ver, o Espírito Santo está trazendo a imagem do Senhor Jesus. 9:14 diz assim, vamos ler a partir do 3, se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso, ele é um mediador da nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento só é confirmado houve a morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Os irmãos entendem?
o nosso Senhor a que passa pelo caminho da morte. E naquele sentimento tão profundo, quando nós lemos sobre a entrega do Senhor lá no Getsêmani, nós compreendemos ali que ele então oferece ao Pai um forte clamor na sua carne, nos seus medos, nas suas angústias. Ele abre mão da deidade. Ele abre mão da plenitude da divindade. E agora, nosso Senhor então dissocia. Ele ocupa o meu lugar, ocupa o seu lugar. E ele então tem que enfrentar a morte. Ele então tem que dizer ao Pai que não o que eu quero, mas sim o que tu queres. Ora, irmãos, contemplemos o Senhor na sua glória. Contemplemos o Senhor na sua plenitude, na sua santidade, na sua grandeza, nesse sentimento tão nobre de humildade. A Bíblia fala que nós não podemos fugir das simplicidades devidas a Cristo. E olha, irmãos, não é que é isso mesmo? Aqui, o nosso Senhor, nada para ele. Tudo para o Pai. Veja que grandioso sentimento, grandiosa escolha, que grandiosa submissão do nosso Senhor Jesus. Nada para ele, tudo para o Pai. Então, agora o nosso Senhor, ele se coloca no meu lugar, no seu lugar. E quando nós contemplamos o Senhor na sua plenitude na cruz, na sua entrega, nós ainda contemplamos a nós mesmos, cheios de soberba, de independência, cheios de nós mesmos, achando que nós podemos. Mas aqui nós vemos o nosso Senhor abrindo mão da sua gloriosa divindade, para que nós realmente agora, como o nosso irmão compartilhou nessa vida, possamos ser aglutinados, unidos, abençoados, incentivados a prosseguir. Esse sentimento é um sentimento tão grandioso, irmãos, que nos leva realmente a estarmos juntos. Porque quando eu contemplo o meu irmão, eu posso ver a glória da cruz de Cristo. Nós somos quebrados, partidos pelo meio. Também o sentimento do nosso irmão Christian Schaeffer. Ele disse uma certa vez, olha, o laço matrimonial não é difícil por causa do outro. O laço matrimonial é difícil por causa da minha pessoa. É por causa de mim mesmo. Eu sou o difícil, não o outro. Eu sou a pessoa perversa, não o outro. E olha, irmãos, não é isso mesmo? O laço matrimonial, muitas vezes, é tão angustiante e nós achamos que o outro é o culpado. Não, irmão, o culpado sou eu mesmo, que sou cheio de mim, cheio de expectativa, que não poderão nunca ser satisfeitos, por causa da nossa queda e do nosso pecado. Mas quando nós olhamos a igreja, nós vemos a plenitude do amor de Deus. Irmãos, aquilo que o inimigo intentou fazer, trazendo a desordem no universo, trazendo desordem na criação. Aqui se apresenta o nosso Senhor Jesus. Então, ele traz nas suas mãos o Novo Testamento, o testamento da nova aliança. E esse testamento, irmãos, ele é selado com sangue. Ele é selado para a vida. Ele é selado para a transformação, para a rendição, para a entrega. Esse testamento institui uma nova era. E esse corpo místico, às vezes eu recebo algumas notícias e fico numa dificuldade, porque antes a gente é muito afoito, quer passar, depois você fica, mas será que é isso mesmo? Mas uma coisa nós sabemos, aonde estiver o corpo de Cristo, está um pedaço do nosso Senhor Jesus e um pedaço de nós mesmos. E cabe a nós a responsabilidade de orarmos
e entregarmos. E, na verdade, irmãos, as nossas armas, elas são poderosas em Deus. Elas são poderosas. E eu queria tanto trazer dentro desse texto de 1 Reis, daí para diante, então, o profeta Eliseu, ele traz uma revelação ao rei. Agora, as coisas têm que inverter. E ele já no leito de morte, então ele diz, lança a sua seta. Lança a sua seta. Traz o arco e lança a flecha. E a flecha é lançada 3 vezes, mas ele disse, não, a flecha deveria ter lançado tantas e tantas vezes. Assim você destruiria o inimigo. Irmãos, não é esse o princípio da oração? Você não deve lançar a sua flecha. Mas uma vez, irmão, não. Lança a flecha quantas vezes forem necessárias, até que o propósito do Senhor seja alcançado. Até que ele alcança tudo o que ele deseja alcançar. Essa é a convocação para o corpo místico de Cristo, para a igreja. Nesses dias, lança a seta. Numa das reuniões de oração, eu recebi um texto de um irmão, no versículo 37, e lá o irmão traz uma nova tradução, ele diz, rola sobre o Senhor, e rola de novo. Não é também o princípio da oração. É o princípio da oração. Mas esses sentimentos, eles precisam estar vivos dentro de nós. Não importa. Se orando você e ao seu redor, tudo está em demolição. Não desanima. Lança a seta. O Senhor tem gloriosa colheita a fazer à frente se você lançar a sua seta. Nós não podemos desanimar. Nós não podemos retroceder. Nós precisamos fazer aquilo que o Espírito Santo nos estimula a fazer. Fortalecer os nossos joelhos trofeios. Nós precisamos fortalecer. Irmãos, esse sentimento o Senhor tem trazido ao meu coração nesses dias. Não é porque eu sou o mais forte, mas eu tenho aprendido a renunciar muitas coisas que são lícitas a cada um de nós. Mas nós temos que ir para a cruz. Lá é que foi feito o Novo Testamento. E ele foi selado com sangue. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, irmãos, e que você possa lançar a sua seta. E que o nome do Senhor seja glorificado. E que nós possamos comparecer não perante o rei da Assíria, não. Que você possa comparecer perante o Senhor dos céus e dizer, tudo o que eu tenho é teu. Tudo. Seja os meus desejos mais íntimos, que eles sejam santificados. E tudo é para o Senhor, nada para mim mesmo. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero muito agradecer aos irmãos pela paciência de me ouvir e que o Senhor possa realmente abençoar cada um de nós. Vamos orar nessa manhã. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor não desiste de nós. Nós queremos agradecer pelos nossos irmãos e irmãs. E nós queremos agradecer pelo teu santo e bom Espírito, que nos estimula a caminhar e a prosseguir. Senhor, muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, porque o Senhor é o Deus que abre os nossos olhos. É o Deus que fortalece as nossas mãos para lançarmos a seta, Senhor. Não nos deixa desanimar. Fortalece em nós o teu bom e santo Espírito. E, Senhor, nós te pedimos, não nos dê o Espírito por medida. Dá-nos o Espírito sem medida, Senhor, em plenitude, para que a nossa vida possa ser uma expressão de louvor, de adoração, de confiança, e que nós possamos realmente, Senhor, confirmar aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações através do nosso viver. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Amém. Para ser secamente aviso, o que Paulo escreve nessa carta, escreveu da prisão, nós não conseguimos entender muitas coisas que nos acontecem. Né? Esse é o meu pensamento. Esse Paulo, ele desejava ir a Roma.
Ele orou, querendo ir a Roma e não conseguia. E depois Deus mandou ele para Roma. De que maneira? Preso. Numa viagem muito difícil. Uma viagem de lutas e lutas. Ele chegou a Roma, preso. E pelo menos duas coisas destacam nessa questão de Paulo ter ido a Roma, que era um desejo dele. Ele faz uma observação da fé daqueles irmãos, que era conhecida de todos. Mas interessante, irmãos, lá nessa prisão ele vai escrever algumas cartas tão importantes. Uma é essa de Filipenses. É um homem com aquele, limitado por dia. E outra, ficava ele preso junto com um soldado, que aqueles soldados eram, vou dizer assim, de elite da época. E junto a Paulo, é o que nós devemos fazer, né? Ele não deixava depois, não, evangelho deles. O soldado não podia ir embora, tinha que ouvir. E depois você vai dizer que você vê ele completando a carta assim, que todos mandavam um abraço, saudações, principalmente da casa de César, que era exatamente esses. Creio que se ele não tivesse lá preso, não chegaria a elite da época, o evangelho como chegou. Então, a gente passa por embaraço, e não consegue entender. E é um versículo que a gente usa até como vira e mexe usamos, mas na prática não é tão fácil. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mas na minha cabeça fica só as coisas boas. Não, irmão, são todas. As não boas também. E outra, você deixar com os irmãos rapidamente, é que Paulo escreve em Filipenses 2, poder falar, considerai, aproveitando o que o irmão nos disse ali, considerai o seu irmão superior a você. Ele pode te ajudar e te ter alguma coisa. É tão bom, irmão, quando estamos juntos, ouvimos o irmão, ouvimos o outro, e damos atenção do seu testemunho, da sua luta e assim por diante. Né? Considere seu irmão superior a você. Todos nós estamos aprendendo. Né? Deus nos abençoe, era só isso. Né? Agora deixa eu dar uns avisos. Domingo próximo, 28? É isso? Então, domingo próximo, pela bondade do Senhor, né, um trabalho bom, a Paulo não tem não, né? Está cooperando aí, juntamente com o Tiago, que também não está aqui hoje. Teremos, então, nosso churrasco aqui, vai ser aqui em cima, né? Incentiva os irmãos que têm interesse de vir. Se é alguma coisa que, eu não vou porque eu não posso levar, não tem disso, não. Venha, por favor. Vamos ter um momento maior de comunhão, de podermos conversar, de estarmos juntos, que é muito bom, né? E nada impeça você de participar desse momento tão bom, de repartirmos, né, o que temos uns com os outros. Então, coloque seu nome lá, mas não é no sentido de que possa calcular quanto de carne vai comprar, né, e assim por diante, tá? Não esquecendo, já deu aviso lá de trazer água, né? E as coisas que são do seu pertence, mas principalmente a água é bom trazer. Gosto de refrigerante, água refrigerante, e assim por diante. Porque os talheres, eu acho que Vão ser alugados, vão ser alugados. Talheres serão alugados. Isso. Obrigado, mãe. Uhum. Ah, sim. Alguma dúvida, irmão? Com respeito a ele? Tranquilo? Recebi hoje pela manhã, irmãos, um aviso do Tiago, da Aline, do falecimento da sua avó, e diz ele que é essa avó que o criou. Ela faleceu e será sepultada hoje no Bosque da Esperança, às 16 horas. O Tiago, também da esposa da Aline. Então, a sua avó, segundo ele foi mãe para ele que o criou, né? Então, descansou. E ele mandou esse aviso, pediu que comunicasse os irmãos. Muito bem. Por fim, as nossas irmãs que cuidam do lado das crianças estão programando no dia 25 de mês 6, isso é para o último domingo, né? De junho.
as crianças falaram um salmo aqui para nós, Salmo 24. Salmo 24. E a sugestão que a Raquel fez foi, assim que as crianças terminassem, as crianças mais avançadas também pudessem dar sua contribuição falando um capítulo ou um versículos, sempre é pouco, né? Pelo menos alguns versículos, também de cor. Por que estou avisando agora? Para que vocês possam preparar, inclusive eu. Eu tive uma experiência, eu contei para os irmãos, foi muito boa, né? Ela falou assim, pai, você sabe algumas versos de cor aí, que eu estou pensando em fazer isso para as crianças? Eu falei, e agora? Eles estavam lá esperando ser chamado, a sala cheia. Comecei a lembrar, assim, qual que eu posso falar? Aí falei ela conferindo lá, tropeçou daqui e dali, mas saiu. Falei outro, daí a pouco me chama, ela falou assim, oh, foi bom, foi rápido, chamou logo. Eu achei que ia demorar, né? Então, irmãos, dia 25, vamos dar nossa contribuição, né? Também se dispor, ninguém é obrigado, mas faça isso com alegria, voluntariamente, né? E cita para nós os versículos. Alguém pode estar conferindo, mas a ideia é de associarmos as crianças nisso aí e envolvermos no conhecimento da palavra do Senhor. Combinado? Tá claro? Então tá bom. Amém.